capítulo iniciava com um cenário novo. Uma floresta nos era mostrado. Esta floresta era chamada de a Floresta de Sangue. Nesse momento Mori exclamava bem alto para todos ouvirem. Esta ilha solitária fechada por um fosso é o estágio dessa partida, feito com o grande poder e saúde do clã Oda, é chamado de a Floresta de Sangue. Fuma e Toda se encaravam. Eles riam em conjunto com aquele novo cenário. Nesse momento um flashback nos era mostrado de uma hora atrás. Lá Mori dizia: e agora vamos começar o Tenkaichi, rodada 1. Quando Mori ia mandar os lutadores começarem, Oda Nobunaga interrompia. Ele mandava ela esperar. Mori parava. Toda e Fuma ficavam sem entender o motivo do Lorde ter mandado esperar. Mori gelava. Ela não entendia o motivo de Oda Nobunaga ter pedido para esperar. Então ela falava: meu Lorde, o que houve? Nobunaga nesse momento começava a falar: esse lugar fede a perdedor. A plateia ficava sem entender o porquê o Lorde falou aquilo e Nobunaga continuava: acima de tudo, eu fiquei entediado com isso. Um pé extremamente grande surgia. Todos olhavam surpresos. Mori estava impressionada. Um dos subordinados de Nobunaga estava carregando uma caixa bem grande. Oda e Fuma Kotaro olhavam aquilo. Eles não entendiam o porquê dessa caixa. Então Nobunaga mandava ele jogar aquela caixa. E assim era feito. Ele posicionava seu pé, pisava firme e jogava a caixa com a potência colossal. A caixa subia muito alto. Todos ficavam surpresos com a altura que aquela caixa havia alcançado. A caixa começava a cair. Kotaro olhava para cima, ficava surpresa ao ver a força daquele homem. Nesse momento Mori quase era esmagada pela caixa. Ela suspirava dizendo que quase se mijou. E Gil ficava surpreso. Então ele começava devagar. Então aquela coisa gigante era isso. Aquilo não era uma caixa, era um dado gigante. O dado escolheu o lugar da próxima luta. No dado estava as seguintes frases: topo, floresta; direita, rio; frente, castelo. A cena retornava para o presente e Gil olhava a floresta sendo feita, então ele começava devagar. Para o Rei Demônio, tudo é um jogo. Ele pretende aproveitar esse Tenkaichi por completo, mas ainda, essa floresta talvez seja um pouco desvantajosa para o idoso. Toda dava um espirro. Claramente para ele aquela floresta era uma grande desvantagem. Fuma olhava para o velhinho, então ela dizia: você não é tão sortudo, velhote. Toda não ligava para aquele papo. E Fuma continuava dizendo: essa floresta é cheia de obstáculos, muito ruim para alguém que não consegue ver, não é? Ou talvez você queira chorar e se olhar como aquele pequeno garoto. Kotaro talvez esteja disposta a pegar leve com você. Mori ficava irritada com aquelas palavras de Kotaro. Oda ria levemente, dizendo para parar de papo furado. A Imperatriz se impressionava com aquela atitude do velho. Ele começava a desembainhar a espada da bainha. Sua aura começava a sair e ele dizia: vamos começar o que interessa. Kotaro via aquilo, ela ria e falava: você não consegue se segurar mais, não é velho? Mori olhava aquela troca de insultos, então ela dizia: e agora nós estamos prontos para começar. Toda Seigen, patrocinado pelo clã Konoe. Fuma Kotaro, patrocinado pelo clã Rojo. A partida começa. Os dois se encaravam em suas posturas de ataque. Nesse momento Kotaro erguia sua perna pro alto, se posicionava, jogava seu braço para trás. E Gil olhava aquela posição da Imperatriz. Ele se impressionava com aquela postura. Todos no local diziam em conjunto: ela realmente vai arremessar aquele grande pedaço de aço. Kotaro segurava firme sua arma. Suas veias saltavam. Ela começava a se preparar, fazia o movimento. Então ela começava a exclamar em pleno movimento: corporação, ninja Fuma, shuriken Fuma, bala falcão. Ela jogava a shuriken. Aquele pedaço de aço saía em uma velocidade assustadora na direção do velho. Toda não demonstrava preocupação. Ele erguia sua espada e com um leve movimento ele desviava a shuriken para uma árvore. Um pedaço da árvore era destruída com a potência daquele ataque. Todos ficavam impressionados com a potência daquele ataque. Nesse momento Gil começava devagar. Mas que isso? Toda é realmente cego. Não posso acreditar que ele se esquivou daquilo. Toda nesse momento sentia um som estranho. Era a Imperatriz chegando pelas suas costas. Kotaro se preparava para atacar. E Gil continuava em seus pensamentos. É claro, agora ele é melhor do que parece. Fuma Kotaro ria, fechava seu punho. Gil ainda nas suas divagações pensava: mas essa é a especialidade dos Kotaro. Sexta lançava um soco com uma potência colossal. Quando o soco estava perto de acertar o velho, Oda escutava o movimento da Imperatriz Fuma. Ele escutava as folhas sendo cortadas. Nesse momento, em uma velocidade colossal, ele se virava cortando. Kotaro era rápida e dava um passo para trás. Ela arregalava seu olho, ficava impressionada com a agilidade daquela espadachim velho. Ela ia para trás mantendo distância e saindo do alcance daquele velho. Ela parava de ir para trás, então ela colocava a mão na sua roupa e atirava. Ela olhava pro velhinho e começava a dizer: aquela foi boa, seu velhote, não é o tipo de sabor que você conhece, até lutar por você mesmo. Oda começava a rir, então ele dizia: puxou seu punho de volta bem quando ia me socar. O que você tem feito para ter um corpo assim? Kotaro absorvia aquelas palavras de Oda, então ela dizia: como pode dizer que me movi? Oda escutava aquelas palavras e falava: você é
muito impaciente. Se eu te dissesse, seria apenas entediante, não seria. Kotaro olhava pro velhinho e começava a dizer: mas que droga fui pega, isso está ficando interessante. Senna ia pro local onde estava o Quinto e o patrocinador, e lá ele dizia: como um idoso cego luta assim. O Quinto falava como um cachorro, ele olhava sério e continuava falando como um cachorro. O líder do clã Rojo dizia para ele parar de falar como um cachorro. A cena agora ia para onde estava o patrocinador e o subordinado de Toda, então Konoe começava a dizer: parece que todos se surpreenderam com as habilidades de Seigen Shigemasa. Nesse momento, Toda Shigemasa gritava: meu tio é o mais forte em toda a terra. O nome de seu poder é Olhos da Noite Clara. Toda era rodeado de olhos. Eram os olhos que tudo viam. Ele era cego, mas enxergava melhor do que quem tinha visão. Oda ficava impressionado com o poder de Toda. Todas as pessoas ficavam impressionados que Toda era realmente cego. Toda usaria ao mesmo tempo dizia: mas aquela agilidade é como se ele pudesse ver mais que aqueles que veem com os olhos. Mori olhava pro velhinho, ela estava surpresa, então ela começava a dizer: ele pode ver tudo claramente ou mais. A cesta começava a dar risadas, ela não parava de rir. Toda não entendia o porquê daquelas risadas, então a imperatriz começava a falar: que alguém que perdeu sua visão pensa. E quanto de esforço você fez para ficar assim? Legal, esse é meu favorito. Ela começava a lamber os dedos demonstrando que estava muito animada. Toda ficava sem entender, mas nesse momento a imperatriz começava a girar sua arma. Ela posicionava sua perna e continuava dizendo: vou te mostrar que nós nascemos diferente, com os talentos que moram no meu corpo. Eu irei devorar cada pedaço do seu esforço, será a melhor refeição. Ela contorcia seu corpo até o limite, ela ficava em uma posição totalmente incomum. Mori olhava, admirava aquela postura da cesta, então ela dizia: nossa, ela contorceu seu corpo até o limite. Os homens da plateia olhavam aquela flexibilidade incrível da imperatriz. Yagyu olhava sério aquela posição da cesta, então ele divagava: ela está armando uma quantidade aterrorizante de poder e está crescendo cada vez mais. Uma quantidade absurda de vento estava sendo lançado dos giros daquela shuriken. Toda se mantinha calmo diante aquela emanação de poder da imperatriz. Ela olhava sério e exclamava: shuriken fuma. Bala tigre. Ela posicionava seu corpo, pisava forte e lançava aquele ataque. Aquilo estava mais veloz e mais forte que o anterior, mas Toda não se abalava com aquele ataque. Ele se mantinha sereno como sempre. Ele ia para trás de uma árvore e começava a devagar. Essa floresta é cheia de obstáculos. Você mesmo que disse, você se esqueceu. Aquele ataque partiu a árvore que Toda estava. Ele quase era acertado pela shuriken. Ele protegia seu rosto dos pedaços de madeira que havia saído da árvore. Ele continuava no seu pensamento: aquela aberração da natureza. A árvore quebrou, caramba que isso. Então nos era mostrado o estado da árvore. Ela estava caindo. Mori e os espectadores estavam surpresos com aquele ataque da imperatriz. Yagyu olhava impressionado. Não dá pra acreditar. E divagava. Até um ataque mortal como aquele faz uma cortina de fumaça. Em uma velocidade assustadora, uma Kotaro, a cesta, surgia ao lado de Toda. Toda ainda com seus braços cobrindo o rosto ouvia a imperatriz chegando até ele. Kotaro olhava para ele e ria. Toda em uma velocidade assombrosa movimentava uma de suas mãos, pegava no cabo da espada e em seus pensamentos ele dizia: você achou que jogar algo na minha cara iria funcionar comigo? Pessoas que confiam nos olhos como você não podem dizer que tenho na mão direita minha Kodashi. Vamos lá, vamos só mais um pouco. Meio passo mais perto. Toda estava prestes a cortar a cesta. Ele começava a tirar a espada da bainha, ele se preparava. Mas nesse exato momento a imperatriz parava, ela jogava seus dois braços para trás e batia as mãos uma na outra. Um eco se formava, um som extremamente alto ecoava pelo local. Mori tapava seus ouvidos, todos no local faziam o mesmo. O som daquilo era muito alto. Toda havia recebido aquele ataque em cheio, ele rangia os dentes. Então nós era mostrado o resultado daquele ataque de Fumakotaro. Os tímpanos de Toda eram destruídos com aquele ataque. Ele agonizava de dor e dizia: droga, ela destruiu minhas orelhas.